Olá, que bom estar aqui com você novamente no nosso Jornada do Herói. E hoje para continuar a minha história. Aliás, se você não assistiu aí a primeira parte desse vídeo, então eu vou deixar o link para que você possa escutar aí um pouquinho da minha história, onde eu conto sobre o xenoglossofobia. Uau! Que nome complicado esse, não é mesmo? Mas xenoglossofobia é o nome dado a essa fobia de falar outras línguas. E você bem lembra que eu então contei que eu já vivia aqui há alguns anos, eu entendia, eu falava o inglês, mas mesmo assim essa fobia ela veio com uma força tão grande que me engolia. E nós pudemos entender no primeiro vídeo que essa fobia, na verdade, era um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa por causa do meu medo de me frustrar e de me sentir rejeitada. Sabem, os mecanismos de defesa por vezes acontecem inconscientemente, assim como eu não conseguia perceber o porquê daquele comportamento, muitas vezes você também sofre de ansiedade, sofre de alguns comportamentos, até mesmo de uma fobia, e muitas vezes elas podem estar relacionadas com esses mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, na verdade, ele vem para a nossa vida para que a gente não tenha esse desprazer psíquico que nós experimentamos em algum momento anteriormente na nossa vida. E no meu caso, essa fobia, ela vinha de muito tempo atrás, da minha história de rejeição. E então, naquele momento, muitos anos atrás, o meu cérebro entendeu que aquilo não era algo bom para mim, que aquilo trazia uma dor enorme para mim. E então era preciso me poupar, era preciso me ajudar a sobreviver. E então o cérebro trazia esse mecanismo de defesa que veio como uma fobia. Mas no meu caso, eu via que isso não era bom para mim, porque isso me atrapalhava academicamente, isso me trazia uma ansiedade que me deixava doente. E era preciso então trabalhar com isso. E sabem, algumas vezes esse mecanismo de defesa, ele não é tão ruim. Daí a importância de nós aprendermos a nos conhecer e perceber o que é bom para nós e também analisar as coisas que acontecem. Será que isso que está acontecendo está sendo para o meu bem ou não? E isso me faz lembrar de uma história que é um pouco diferente da minha, mas eu gostaria de compartilhar com vocês para poder entender que os mecanismos de defesa, por vezes, eles vêm de uma forma que nos ajuda a sobreviver e tem a sua importância, tem o seu papel em alguns momentos da nossa vida. É a história de um dos meus clientes que me autorizou a contar aqui para vocês. Ele havia perdido ali a sua esposa, que havia o deixado com 3 crianças pequenas, e aquele era um momento muito difícil, um momento de dor, não apenas de perda, mas também um momento de transição, onde ele agora deveria assumir não apenas o papel de pai, mas o papel de mãe ali com aquelas 3 crianças. E então ele veio com todo um mecanismo de defesa para que ele realmente pudesse assumir aquele papel. Ele percebeu naquele momento que ele não poderia quebrar na sua tristeza, ele não poderia parar ali, porque ele tinha 3 crianças para cuidar, ele tinha que continuar o seu papel ali de pai, trabalhando, suprindo as necessidades, mas ao mesmo tempo ele tinha que estar ali firme e forte também para ser uma mãe para aquelas crianças. E esse era um momento difícil, ele tinha ali em suas mãos uma responsabilidade, não só sobre a vida dele, mas sobre a vida daquelas crianças. E então ele trouxe um mecanismo de defesa que nós chamamos de Spiritual Bypassing, uma teoria trazida por John Wilwood, que em português poderia ser traduzida como desvio espiritual.
E então ele trouxe ali toda a religiosidade dele, tudo que ele acreditava, e aquilo veio com muita força. E então ele sempre vinha ali na forma como ele verbalizava, da força que Deus poderia trazer, e na esperança que ele tinha de um dia encontrar aquela esposa amada, e também o como Deus ele poderia dar a força que ele não tinha. E aquilo era tudo que ele precisava naquele momento. Aquele spiritual bypass o ajudou a sobreviver. E está tudo bem quando nós colocamos aqui as nossas crenças, o que nós acreditamos, para que assim isso possa nos dar uma força para continuar. Porque foi assim que eu fiz também. Eu acreditei na palavra de Deus que dizia: tudo posso naquele que me fortalece. E então, acreditando naquele verso, eu continuei. E esse é um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês, porque quando nós sofremos, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós passamos por perdas, por traumas, por fobias, por ansiedade, muitas vezes nós trazemos também esse mecanismo de defesa, esse spiritual bypass. Afinal de contas, foi isso que nós aprendemos, a buscar força de Deus, porque Deus é aquele que pode todas as coisas. E sim, isso é uma verdade, e eu digo um amém forte por isso. Mas é preciso ir mais além, é preciso entender que muitas vezes os mecanismos de defesa, eles nos ajudam a sobreviver, mas é preciso também entender o que está acontecendo lá dentro de nós. Afinal de contas, às vezes, é preciso trabalhar com o problema. Nós não podemos maquiar com a nossa religiosidade, com as nossas crenças, mas nós precisamos ir lá no fundo. Às vezes eu digo que muitas vezes, quando a gente traz esse tipo de mecanismo de defesa, como esse spiritual bypass, é como se nós colocássemos um band-aid na ferida. Você tem lá um problema, uma dificuldade, e então você coloca aquele band-aid, aquela sua crença, e fala assim: não, Deus pode todas as coisas, e com Ele eu posso enfrentar todas as dificuldades e eu vou continuar indo em frente. Sim, Deus pode te ajudar, mas por vezes aquele problema, aquela ferida infeccionada, ela está ali cheia de pus, cheia de sujeira, e é preciso tirar essa sujeira. Deus quer que nós busquemos, que nós analisemos lá no fundo do nosso interior o que está por vezes nos prejudicando, para que assim nós possamos viver uma vida saudável, não apenas fisicamente, emocionalmente, mas também espiritualmente. Sim, você já percebeu que nós somos compostos do físico, mental e espiritual? E é por isso que às vezes nós não podemos ficar apenas naquele mecanismo de defesa. Ao continuar a minha clínica ali com aquele cliente, mais tarde nós pudemos perceber que estava sendo muito difícil cuidar daqueles 3 filhos, que estava sendo para ele algo que pedia muito mais das energias dele do que ele poderia ter para dar ali. Ele pedia muito do seu emocional. E nós pudemos descobrir que, na verdade, aquele meu cliente, ele tinha tido várias situações difíceis com a sua mãe. Ele havia ali experimentado uma rejeição. E então, ali com aquelas crianças agora, tendo que ser o pai e a mãe, ele havia também desenvolvido um medo de fracassar, assim como a mãe dele havia fracassado com ele. E ao percebermos isso, nós ali conseguimos então fazê-lo entender que precisava trabalhar com seus problemas e ele não poderia viver apenas desse spiritual bypass. Há um momento, meus amigos, na nossa vida que os mecanismos de defesa sim vão nos ajudar a nos sobreviver, mas
nessa nossa jornada há momentos que nós precisamos parar. E a princípio não foi fácil entender que aquele spiritual bypassing ali estava o impedindo de trabalhar o seu real problema. Sabe, meus amigos, é preciso parar. Isso nos traz uma desorientação. Isso nos faz, às vezes, nos sentir sozinhos, sem que tenhamos aquela conexão que nós tanto buscamos. Mas é preciso nos examinarmos. É preciso entrarmos nesse momento de transformação. Em Romanos 12:2 diz assim: não esteja conformado com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Esse verso, ele nos chama a atenção para sairmos do automático, para olharmos para o lugar onde nós estamos e dizermos, não, talvez não é esse lugar que eu precise continuar, porque Deus, Ele quer que eu me desenvolva, Ele quer que eu saia desse lugar, Ele não quer que eu esteja conformado com a minha situação de hoje. E eu pergunto para você, será que você quer sair desse lugar? E o que você precisa fazer? Esse verso diz assim, que você precisa então se transformar. E quando nós vamos olhar essa palavra no seu original, sabe o que ela significa? Significa metamorfose. Toda a transformação que cai aí nesse lugar da renovação da mente, ela precisa passar por uma metamorfose. Precisa passar por um processo. Um processo que por vezes não é fácil, mas é um processo que vale a pena. Com o meu cliente, depois que nós conseguimos chegar ali, naquele lugar, onde estava atrapalhando ali, aquele desenvolvimento ali, daquele novo lugar, daquele novo papel dele em família. Quando nós chegamos nesse lugar, aí sim, ele começou a realmente estar presente ali, começou a atuar de uma forma saudável como um pai. Eu perguntei para vocês no outro vídeo, será que a minha história, será que o acreditar naquele verso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, foi o suficiente para eu me tornar a capelã clínica, para eu me tornar essa psicoterapeuta espiritual e emocional que eu sou hoje? Será que apenas essa crença, esse spiritual bypassing, ele foi suficiente? Eu digo para vocês que isso foi a força necessária para me impulsionar a continuar. Mas assim como esse meu cliente, eu também precisei parar. E eu precisei conhecer a minha história e entender o que estava dentro daquela ferida. E assim eu comecei a limpar aquela ferida. E então eu não precisei mais de um band-aid, mas eu pude então de uma forma sadia caminhar com Deus e realmente acreditar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu aprendi que há um papel nisso tudo, e esse papel compete a mim, porque essa metamorfose, esse processo, eu preciso fazer. Vocês lembram ali quando a borboleta ela começa a sair do casulo? Ela precisa sair dali sozinha. E nós entendemos na minha história que Deus ele estava ali comigo me dando força, mas se eu quisesse voar, eu precisava ali desenvolver aquela força nas minhas asas. É fácil esse processo? Não é fácil. Não é fácil porque nós precisamos tocar a nossa dor. Precisamos por vezes sentar ali naquele tristeza. E esse é um lugar que muitas vezes nós não queremos estar. Mas é preciso estar ali para que assim nós possamos ganhar força, para que aquele machucado não mais precise de um band-aid, mas para que nós possamos olhar nele e possamos falar, ele está curado. Sobrou ali apenas uma cicatriz de algo que foi
realmente curado. Deus, Ele não quer que nós vivamos com esse spiritual bypass, com essa crença nele, fazendo dele um band-aid. Não, Ele quer que nós usemos ele para estar conosco ali enquanto nós tiramos toda aquela sujeira do nosso machucado e nós realmente entendemos qual é a causa dos nossos problemas, da nossa dificuldade. Esse não é um processo muito fácil, mas é um processo possível. Um processo onde não é Deus que vai fazer por você, mas que junto com Deus você vai conseguir fazer. Para concluir, eu lembro aqui da história de Lázaro. Lázaro, ele havia morrido. Jesus chegou ali naquele lugar, já havia 4 dias que ele estava morto ali naquele sepulcro. E naqueles tempos, as pessoas elas eram enterradas ali naquele sepulcro, que era uma rocha, onde tinha uma pedra na frente. E Jesus, ele estava ali, e Jesus tinha poder para dizer assim: pedra, saia daqui. Mas sabe, Jesus, ele queria realizar aquele milagre, mas aquele milagre ia acontecer também com a ajuda das pessoas que estavam ali. Naquele momento de realizar o milagre, Jesus disse: vão lá e retirem a pedra daquele sepulcro. As pessoas então tiraram aquela pedra, e aí sim chegou o momento de Jesus dizer: Lázaro, levante e saia desse sepulcro. Deus, ele quer realizar um milagre na nossa vida, mas é preciso sair desse lugar onde você está. É preciso se transformar pela renovação da nossa mente. Mas nós vimos que isso vai ser um processo onde nós temos uma responsabilidade, nós temos um papel. Deus vai estar conosco? Sim, Deus vai estar conosco. Ele vai nos ajudar nesse processo para que assim nós possamos alcançar os nossos maiores sonhos, para que assim nós possamos viver uma vida mais feliz e nós possamos deixar esses ciclos que nos aprisionam. Mecanismos de defesa nos ajudam a sobreviver? Sim. Mas é preciso viver com eles? Não. Então, tome tempo, observe a sua vida e por vezes sente na sua tristeza. Deixe-se levar por esse momento de desorientação, porque ele faz parte para uma cura completa que Deus quer realizar na sua vida.